Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Vamos para a nossa aula de exercícios agora. Nós vamos fazer dois exercícios da lista que eu coloquei para vocês estarem treinando, né? O exercício, não sei qual é a questão, mas seria o H, onde nós temos a seguinte expressão. Nós vamos colocar tudo em prática das aulas teóricas que nós tivemos. Quem assistiu a última aula aí, verificamos algumas propriedades de radiciação e potenciação. Pode vir a surgir novas propriedades aqui, tá bom? Porque esse exercício é um exercício mais avançado, mais complexo um pouquinho, mais completo também. E nós vamos ver várias propriedades da potenciação e da radiciação aqui implícitas, tá bom? Então, abra sua mente aí, não fique pensando no tamanho da expressão, mas no conhecimento matemático da expressão, tá bom? Então, olha, a questão H, nós temos essa expressão aqui, ó. Nós temos raiz cúbica de vários elementos dentro dela. E outra raiz aqui, 4 menos 2 raiz de 2. E no numerador 1. O primeiro passo seria identificar onde iniciar a expressão. Nós vamos iniciar a expressão exatamente na raiz, no denominador, tá? Para não ficar copiando sempre ela, eu vou desenvolver daqui para cá, ou seja, eu vou resolver primeiro essa raiz de 2 e vou voltando até chegar na última lá, que é o 4, tá? E nós vamos simplificando o denominador à medida que for passando aqui no conteúdo, tá bom? Então, a primeira meta é fazer esse 2 que está aqui sair de dentro da raiz. E nós vamos usar a propriedade que eu mostrei para vocês anteriormente, que diz assim, se eu tenho uma raiz de 2 onde o expoente dessa base é 1 e o índice dessa raiz é 2, eu posso aplicar a propriedade da radiciação que diz que toda raiz volta a ser potência, né? Que em vez de ser raiz, eu vou ter uma divisão lá em cima. O número que está mais perto da minha base 2 fica mais longe da base 2, e o número que está mais longe da base, da raiz, fica mais próximo a ela agora. Em outras palavras, o pessoal diz assim, imagine que aqui é um sol, né? Imagine que aqui tem um sol. Quem está de cá pega sol, quem está aqui pega sombra. Então, eles falam assim, quem está na sombra, agora vai para o sol. E quem estava no sol, agora vai para a sombra. O pessoal da matemática gosta de usar isso aí para tentar fazer com que o aluno aprenda, né? Você decore da maneira que acha mais interessante, tá bom? Então, vamos fazer isso. Eu sei que isso aqui vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2, como a gente viu anteriormente. Então, aqui ficou o 4, o 2 que estava lá fora, 2 elevado a 1 sobre 2. Entramos agora numa outra propriedade da potência que diz bases iguais multiplicando. O que que eu faço? Vamos para o rascunho. Eu tenho 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 2. Eu vou repetir a minha base, que é 2, e vou somar os expoentes na minha multiplicação de bases iguais aí. Então, se eu fizer esses dois, eu sei que aqui embaixo tem 1. O mínimo entre 1 e 2 é 2. Então, o denominador é 2, lá em cima vai ter uma soma. E para saber os expoentes que vão entrar lá, eu faço a divisão. Ou seja, embaixo divide, em cima multiplica, né? Então, vamos lá. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes 1 que está lá em cima? 1. 2 mais 1, 3. Então, quer dizer que isso aqui ficou 2 elevado a 3 sobre 2. Vamos voltar lá. Então, aqui ficou 3. Opa. Aqui vai ficar 3. 4 menos 2 elevado a 3 sobre 2. Agora que nós chegamos aqui, tá com cara de raiz ali, operações entre raízes. A gente sabe que vai ter um menos e sabe que esse expoente fracionário volta a ser raiz também, né? Então, o que seria interessante? Para fazer a operação entre esses dois e subtrair, os dois tinham que ter a mesma base, ou seja, um é 4, o outro é 2. Eu teria que fazer esse meu 4 virar 2. E eu sei que é possível, nem vou empurrar as coisas, vou fazer aqui no cantinho. 4 pode virar 2 como? Eu sei que 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Então, se eu colocar aquilo ali, vai ficar mais fácil para mim. Então, ó, vou organizar. Ficou assim, ó. Vou trazer raiz cúbica de 2 ao quadrado menos 2 elevado a 3 sobre 2.
E agora, nós vamos fazer a operação aqui de inverter esses expoentes, tá bom? Então, olha como é que ficaria. Tenho 3. Aqui ficaria 2 elevado a 2, menos. Se a gente começar a observar também, olha, eu vou até já inverter isso aqui para ganhar tempo, que aí eu posso fazer a operação já de tirar ele daqui, olha como é que ficaria. Só essa partezinha. Aqui ficaria dessa forma, né? Quem está de dentro vai para fora. E aqui ficaria dessa seguinte forma, quem está de dentro vai para fora. Lembra que esse é o de fora, que veio para cá, em ambos os casos. E eu repeti o restante, tá? Fiz aquela operação do solzinho lá. Então, se eu organizar isso aqui, eu vou chegar nessa expressão, 2 elevado a 3, menos 2, vou multiplicar esses dois aqui. Então, vai ficar 3 sobre 6. Eu posso dividir por 3 em cima, por 3 embaixo, e vai ficar 2 terços, menos 2 elevado a 1 sobre 2. Né? Cheguei nessa parte aqui. Aí agora eu volto eles para a raiz, volto eles de novo para a raiz. Então, deixa eu só anotar isso aqui em algum lugar, só para poder copiar o desenho aqui de novo. 2 sobre 2, tá. Então, olha como é que ficaria. Na sequência, eu cheguei nisso aqui agora. Lembra que ainda estou naquela outra parte. Esse exercício aqui, eu disse para vocês, ele é um pouquinho mais complexo. Então, a gente tem isso aqui, ó. 2 elevado a 2 sobre 3, menos 2 elevado a 1 sobre 2. Vamos fazer ele voltar a ser raiz. Como é que eu faço se voltar a ser raiz? Eu vou colocar raiz, o número 2 que está lá dentro. Agora, quem está perto do 2 era o 3. Agora, ele fica lá fora e o outro fica lá dentro. Seguindo a mesma ideia aqui. O outro eu vou ter 2, o 2 fica de fora, aqui fica 1. Aí agora entra na propriedade da potenciação que nós vimos, da radiçação também, né? Que nós vimos que para subtrair nós temos que ter radicais iguais. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso, a base já está igual, aqui já é 2, ó. O problema é aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual. Aí o que eu faço? Eu tiraria o mínimo múltiplo comum entre eles para ver que número que é comum a ambos. Mas nesse caso eu já sei que é 6, é só você tirar o mínimo que é facinho, tá? Então, eu tenho que fazer esse 3 virar 6, ou seja, aqui tem que aparecer 6. E aqui também tem que aparecer 6. Mas quando eu faço a alteração, para isso aqui virar 6, eu tive que multiplicar isso aqui por 2. E o que eu faço lá fora, eu tenho que fazer lá dentro também. Então, aqui ficou 2 vezes 2, 4. E para esse 2 virar 6 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar ele por 3. Mas o que eu faço lá em cima, eu tenho que fazer embaixo também. Então, 3 vezes 1, 3. 2 ao cubo. Organizando, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes dá 16. E aqui, 2 vezes 2, 3 vezes dá 8. Quando eles têm o mesmo índice, eu posso colocar tudo dentro do mesmo índice e efetuar a operação, que nesse caso é subtração. Então, quando eu efetuo isso aqui, eu vou ter 16 tira 8, 8. E agora, professora, o que eu faço quando eu chego nisso aqui? A gente vai voltar naquela última parte lá para verificar como proceder agora, tá bom? Então, deixa eu seguir aqui. Então, ficamos assim, eu vou te mostrar. Se pegar a expressão que a gente estava fazendo, ficaria 1 sobre 3 raiz de 4 mais 2 raiz de 2. E agora, aqueles números que estavam próximo a eles ali, ficou o que nós vimos aí, 6 raiz a sexta potência de 8. Ou seja, todos aqueles números que estavam aqui, ó, virou isso aí que a gente fez. E agora nós temos que operar com esses dois agora. Vamos fazer esses dois aqui, efetuar a conta. Como é que eu faço isso? Para multiplicar, eles têm que ser idênticos, né? Aqui teria que ser a mesma base, ali também. Então, o que eu posso fazer para organizar? Eu vou alterar o meu expoente ali, para ver se eu consigo alterar isso aqui, tá bom? Então, olha como é que ficaria. Deixa eu pegar uma caneta.
Para fazer essa operação, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho o número 2. E entre os 6 e 2, vamos só lembrar que, deixa eu fatorar. Todo mundo sabe que 8, a fatoração de 8 é 2 ao cubo, né? Então ficaria assim, ó, só para ganhar tempo. Aqui já fica melhor. Então, ó, eles põem a base já tá ok. Se eu fatorar o 8 por 2 por 2, eu vou fatorando, vai dar isso aí. E agora, como é que eu posso operar? Eu tenho que fazer com que isso aqui seja idêntico ao índice de lá. Aí, o que eu faço? Eu preciso que aqui entre um 6. Então, eu vou multiplicar por 6 aqui. Ou vou multiplicar por um número que dê 6. Só que aqui eu tenho 2 já. Então, para eu multiplicar ali para dar 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então, se eu multiplicar por 3 aqui fora, eu sou obrigada a multiplicar lá dentro, né? Como não tem nada, é 1. 1 vezes 3, 3. Então, ficamos assim, ó. Vou esquecer o numerador agora. Ficou 4 mais 2. 3 vezes 2, 6. 2 ao cubo vezes 6 raiz de 2 ao cubo, né? E aí eu vou ter o que aqui agora? Opa, eu coloquei o 6 muito grande. Deixa eu colocar ele aqui. Eu vou repetir os índices e eu vou fazer a conta que tá ali. Então, ficaria assim, ó. 4 mais 2, que tá lá de fora. Sexta de 2 ao cubo é 8. E 2 ao cubo também é 8. 8 vezes 8, 64. Então, só para ganhar tempo, aqui já ficaria 64 aqui, ó. Tá, quando a gente chega nisso aqui, a gente tem que tentar fatorar. Se eu fatorar o 64, dividindo ele aqui, deixa eu só anotar aqui em algum lugar para poder mudar de página e não ter que ficar voltando. 2 a sexta, 64 e ok. Então, olha como é que ficou. Deixa eu pegar uma página nova. Eu tenho isso aqui agora. Eu tenho o 1 no meu denominador, no meu numerador, e aqui embaixo eu tenho raiz cúbica de 4 mais 2 vezes raiz de 60, a sexta potência de 64. Se eu fizer o 64 dividindo por 2, que aí cai para 32, por 2 cai para 16, por 2 cai para 8, depois para 4, para 2, aí vai, eu vou verificar que vai dar o 2 repetindo 6 vezes. Então, eu posso dizer que isso aqui ficou assim, ó. 4 mais 2 a sexta potência de 2 elevado a 6. Como eles são idênticos, cancela, ele sai da raiz. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 4 é 8. E raiz cúbica de 8, que número que multiplicado? Ele vezes ele, 3 vezes que dá 8. 2. Então, a resposta dessa daqui seria 1 sobre 2. Na próxima videoaula eu explico a próxima questão.